Estamos aqui nesta noite muito felizes porque estamos em uma campanha dos dons espirituais. E para buscar os dons espirituais nós precisamos de conhecer um pouquinho. E já essa é a terceira parte que nós estaremos falando a respeito dos dons espirituais. Coube a mim a falar dos últimos 3 dons. E eu queria convidar a igreja para se colocar de pé, para que nós pudéssemos lermos a palavra de Deus. Dons que manifestam a mensagem de Deus. Nós vamos ler apenas um versículo que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, apenas o versículo de número 10. Interessante que, quando veio no coração do nosso presidente, pastor Josué, do pastor Edmar, de falar sobre os dons espirituais, veio também a expectativa de buscar os dons espirituais. E meditando a palavra de Deus, é importante que cada dia que passa a gente aprende mais um pouquinho de Deus nas nossas vidas. E é isso que Deus faz, quer que nós cada dia mais conhecemos do seu santo amor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 10, diz assim: e a outra operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de língua, e a outra a interpretação de línguas. Exatamente nesta noite nós estaremos falando do dom de profecia, do dom de interpretação de línguas e do dom de variedades de língua. Vamos orar ao nosso Deus, pedir a Ele que possa estar conosco, falando conosco através da sua palavra, para que tenhamos o entendimento da palavra de Deus nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, estamos agradecidos a Ti, ó Pai, pela Tua infinita graça, pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu infinito amor. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seja conosco nessa noite, porque nós precisamos da Tua ajuda, para que nós possamos ministrar a Tua palavra. Nós não somos nada, mas o Senhor é tudo, que o Senhor possa fazer de nós instrumento em Tuas mãos, para fazer a Tua obra. Amém? Podeis assentar. Queridos, o Senhor Jesus é a dádiva de Deus ao mundo. Se os irmãos lembrarem que está escrito lá em João, no capítulo 3, o versículo 16, diz a palavra de Deus: Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Partindo deste princípio, Ele oferece tudo o que a humanidade pecaminosa necessita. Porém, o Espírito Santo é a dádiva do Pai e do Filho a todo crente. Ele oferece todas as condições para vida frutífera e um testemunho poderoso. É exatamente nisso que nós queremos falar com os irmãos nessa noite. Nós vemos falar dos dons, e às vezes queremos saber como conquistar o dom. A primeira coisa partiu, Deus fez a parte dele, que foi exatamente enviar Jesus Cristo para toda a humanidade. A partir do momento do arrependimento, do conserto de vida com Deus, Deus tem uma promessa para o seu povo. E aí exatamente isso é que nós estamos querendo que os irmãos conquistem, porque é uma dádiva do Pai, é uma dádiva do Filho, que é o Espírito Santo nas nossas vidas. Quando Jesus estava partindo,
Ele começou e falou: eu vou para meu Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, que estará convosco até o fim dos tempos, ou até o fim dos séculos. E não adianta, não há outro meio. Nós temos que buscarmos os dons para que Deus possa nos usar através dos seus dons. O dom não é do homem, o dom não é do pastor, o dom é do Espírito Santo. E nós temos frisado aqui, nós já ouvimos dizer que um opera de uma maneira, outro de outra, mas o Espírito é o mesmo. E é exatamente isso que eu quero dizer para os irmãos nesta noite, que o Espírito é o mesmo. Veja bem, o que é que está escrito lá em Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, o versículo 3 a seguir. Está escrito desta maneira: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Para o homem conquistar as dádivas do Espírito Santo, a primeira coisa que ele tem que entender é que ele foi chamado por Deus. Muitos gostariam de receber, mas não podem, porque às vezes não foi chamado por Deus ainda. Mas nesta noite, você que está aqui, você pode glorificar o Senhor, porque você está tendo conhecimento, você foi chamado por Deus. Deus te chamou. Davi, no seu salmo de número 100, no versículo 3, diz assim: sabeis vós que foi Deus que vos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Desde aquela época, você já sabe que para servir a Deus, para receber os dons espirituais, você tem que ter uma chamada. A partir do chamamento, você começa a buscar, como o apóstolo Pedro está falando aqui, e eu li, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai a fé, a virtude, e a virtude a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade o amor. Eu quero dizer para os irmãos que os dons espirituais da nossa vida faz parte de tudo isso aqui. O homem começa a entender ao seu irmão melhor. Quando o Espírito Santo está operando na sua vida, ele começa a entender melhor a igreja, ele começa a entender melhor a si próprio, ele começa a entender melhor a sua própria família. Não é porque ele é bonzinho, mas é porque o Espírito de Deus habita na sua vida e ele agora é um instrumento de Deus para que Deus possa usar para o engrandecimento da igreja e para o engrandecimento do seu povo na face da terra. Esses dons manifestam a mensagem da parte de Deus, poderosa, vivificante, criativa e edificante e consoladora. É em torno desses três últimos dons que ocorre mais falta de disciplina e de ordem nas igrejas, como também ocorreu em Coríntios. Quando fala de profecias, quando fala de dons de várias línguas, quando fala de interpretação, às vezes acontecem muitas coisas complicadas na igreja com as profecias de Deus. E aí é que nós temos que ter o cuidado, é aí que nós temos que ver qual é a verdadeira profecia de Deus, qual é a verdadeira profecia que Deus quer para nós. Antes de falar qualquer coisa, quando se diz de profecia, a igreja tem que entender que não há maior profecia do que a palavra de Deus. A palavra foi escrita e nós entendemos que diz que a Bíblia foram escritas por homens cheios do Espírito Santo de Deus. E não pode haver contradição nas profecias. Eu estava conversando com alguém
E essa pessoa estava falando: eu estou precisando que Deus fale comigo. Eu tenho que tomar uma decisão, mas eu preciso que primeiro Deus fale comigo. E eu quero dizer para os irmãos que Deus fala, continua falando, continua usando. Mas o primeiro conselho que eu dei para aquela pessoa foi em dizer para ela: olha, qualquer recado que você receber da parte de Deus, se tiver de conformidade com a palavra dela, você pode receber porque é de Deus. Mas se entrar em contradição com a palavra de Deus, não receba porque a mensagem não é de Deus. Porque o Espírito diz, é um só, mas ele não traz confusão. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Veja bem, os dons do Espírito devem ser procurado, buscado com zelo. Tem que ter zelo. Se nós olharmos aí no mesmo capítulo, no versículo de número 31, vai dizer dessa maneira, olha aqui: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelentes. Olha, a primeira coisa, como acontece os dons do Espírito na nossa vida? Como acontece? Buscando. Tem que buscar. Primeiro, tem que ser crente, arrependido, transformado, lavado, remido no sangue do Senhor Jesus. É o primeiro passo. E depois tem que buscar. Como é isso? Você pode me perguntar nessa noite. Como se busca? Você vai olhar lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7. Você pode abrir a sua Bíblia. No capítulo de número 7, a partir do versículo de número 6. O que diz assim, olha. Primeira coisa, não deis aos cães as coisas santas. Dom do Espírito Santo é coisa santa, pertence a Deus, pertence ao Senhor. E diz aqui a palavra: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem e voltando-se vos despedacem. Queridos, quando nós olhamos para um texto como esse, nós começamos a imaginar o privilégio que o homem e a mulher de Deus têm, as pérolas que o Espírito de Deus tem, que são os dons espirituais. E aqui está dizendo: não dê aos cães, nem deita aos porcos, porque as coisas de Deus é para ser adorada, as coisas de Deus é para que a gente tenha zelo. Se Deus colocou um dom da tua mão, valorize aquilo que Deus te deu, porque não é para todos não, mas é para aqueles que buscam, é para aqueles que são convertidos, é para aqueles que são transformados, é que Deus dá dom, e o dom está aqui nesta noite. Nós não podemos dar para qualquer um, é para aqueles que são lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes nós queremos brincar com os dons de Deus, que Deus deu para a sua igreja. Os dons é para o crescimento espiritual das ovelhas. Os dons é para o crescimento e conhecimento do povo de Deus a Deus. E nós temos que buscar. E aqui continua. Diz a palavra: pedi e dar-se-vos-á. Buscais e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Os dons se buscam dessa maneira. Não adianta eu querer ir para o outro lado, não. Tem que bater na porta do Senhor Jesus. Quando Ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato, e para você abrir o coração, agora você vai falar: Senhor, eu estou batendo na tua porta, eu preciso dos dons espirituais na minha vida, eu quero ter entendimento, eu quero ter conhecimento. Quando alguém falar comigo, eu quero saber se é Deus que está falando. Quando alguém pregar a palavra, eu quero saber se é Deus que está usando. Aleluia.
E aí nós vamos tendo entendimento e Deus vai falando. Nós temos que ter zelo e ter cuidado com as profecias. Profecia é o melhor dom, porém é aquele que traz mais complicação para a igreja. Nós temos visto que às vezes alguém recebe uma profecia e ele acredita. Mas aqui o texto está dizendo que tem que 1, 2 ou 3 profetizar e os outros julgarem. Nós temos que ter o cuidado. Quando alguém profetizar, a gente não pode só acreditar, nós temos que fazer o julgamento. Não precisa de duvidar também não. Mas nós deixamos guardado. Se for de Deus, vai cumprir. Se não é de Deus, não cumpre. Nós temos que ter esta separação. Tem irmãos que vivem atrás de um e de outro para ouvir Deus falar. E às vezes, Deus não quer usar a pessoa. Eu quero dizer para os irmãos, com muita tranquilidade, quando você está com muita necessidade de ouvir Deus, você pode buscar na palavra ou pode até orar. Senhor, se o Senhor quiser falar comigo, o Senhor vai enviar alguém. Eu não vou atrás de ninguém não. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração e o seu pedido será atendido. Os irmãos têm visto aqui que muitas pessoas ouviram a palavra de Deus através de uma mensagem profética. E eu também já ouvi. E quando Deus fala, cumpre na sua vida. É o melhor, é o mais bonito dos dons. É uma pessoa ser usada por Deus para entregar uma mensagem. E eu quero dizer para os irmãos que a profecia é a mensagem de Deus falada. Muitas das vezes, uma pessoa que não te conhece começa a falar a palavra de Deus. Quando é fé, ele está falando algo para você, que só você e Deus sabe. Ele está entregando a mensagem, Deus está falando com você. Meu querido, minha querida, eu tenho tido cuidado de você. Eu sei as suas necessidades, mas nessa noite eu quero falar contigo, que eu tenho ouvido a sua oração. Às vezes é uma oração que você sozinha ou sozinho fez com Deus. E Deus, através de alguém, entrega uma mensagem para você. Isso é dom espiritual. Isso é profecia verdadeira. Não é aquela que às vezes alguém vê alguém que... Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Pastor Jorge lembra disso. Os primeiros crentes da nossa época, todos os assuntos que surgia, ele queria orar para Jesus falar a respeito. Se ele arrumava uma namorada, o rapaz, ele ia orar se o namoro era de Deus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Uma profecia correta, bíblica, é aquela. O Salmo 128 dá a receita. Primeira coisa, se você arrumou um namorado, você vai orar: aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você vai olhar para ele, não precisa de profecia nenhuma. Se ele teme ao Senhor, anda nos caminhos de Deus e comerá do trabalho, sua mão é trabalhador, você pode confiar que Deus está te dando um bom marido e o seu casamento tem futuro. Não adianta você ter uma perspectiva de Deus, buscar uma profecia, e se aquele moço não gosta de trabalhar, não gosta de estudar, não teme a Deus, eu digo para os irmãos, cuidado com a irmã que é perigosa. A mesma coisa o rapaz. Lá no Salmo 128 diz que a mulher está nos cantos da casa, à roda da mesa, quer dizer, uma mulher virtuosa, trabalhadeira. Se for dessa maneira, o rapaz pode casar, que Deus vai abençoar o seu casamento. Não precisa, aí depois casava, não dava certo, falou assim: não, mas Deus não falou, Deus não usou o profeta para falar comigo, que ia abençoar o meu casamento. Deus vai abençoar, mas você tem que ter os cuidados aqui da terra, porque senão Deus não vai abençoar. Aí inclusive diz assim, lá no Provérbios 6, ó preguiçoso, vá ter com as formigas. Aí não é a profecia de Deus. A profecia de Deus é aquela assim, ó, primeira coisa, Deus vai falar, mas você tem que entrar no caminho certo de Deus. A primeira coisa, temer ao Senhor, andar no caminho e trabalhar dia e noite, pensando que Jesus não vem nunca, mas estando preparado como se Ele viesse hoje para você ir morar na glória.
Aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Aleluia, graças a Deus. Vamos mais à frente. Nós lemos aqui: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bater, se abre. Os dons espirituais é dessa maneira. Você começa a pedir, você começa a buscar, e Deus vai te atender. Você tem que ter a vontade, você tem que orar e buscar mesmo, com fé, com gratidão, com esperança, e Deus vai te dar aquilo que você está pedindo. E é maravilhoso o dom de profecia. Quão bom é quando você está entregando uma mensagem. O pastor Ismael sabe muito bem disso. E que ele sente que Deus usou ele. E ele termina. E depois alguém chega. O Senhor te abençoou. E esta palavra que o Senhor falou veio do trono da graça de Deus para a minha vida. A melhor coisa que tem é você ser instrumento de Deus. Quando você entrega algo para alguém. E a pessoa diz: eu estava precisando de uma palavra como esta. Esta é a verdadeira profecia de Deus. E ainda continuando aqui, Mateus escreveu: olha, vocês que são humanos, se uma criança pede, vocês sabem alguma coisa para dar? Quanto mais o Pai Celestial dará para vocês os seus filhos. Aleluia. Então, meus queridos, nós temos que pedir, nós temos que bater, vai abrir, temos que buscar, e Deus vai encher as nossas vidas do seu poder, e nós seremos instrumentos verdadeiros nas mãos de Deus. Vamos mais à frente. A profecia, que está escrita aqui no capítulo 2, do versículo 10, é um dom de manifestação sobrenatural, de mensagem verbal, pelo Espírito, para a edificação, para a exortação e consolação do povo de Deus. Não adianta, queridos, nós para recebermos as coisas, os dons espirituais, nós temos que estar exatamente nessa esperança, de sabermos que Deus tem algo para nós. O que está escrito aqui em 1 Carta dos Coríntios, capítulo 14, e o versículo de número 3. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Se eu dizer uma coisa para os irmãos nessa noite aqui, a coisa mais fácil é entregar uma profecia de edificação. Mas quando o profeta ou a profetisa entrega uma profecia de exortação, a primeira coisa é que a gente não quer receber. A gente só quer receber aquelas que vêm promessa. Aquelas que é bom, quando diz assim, alguém não conhece você direito, não sabe se você não tem casa e você não tem, você está buscando, a pessoa olha para você: eu estou vendo uma chave na tua mão. Oh, mas é uma chave de um carro novo. Quem não quer receber uma profecia como esta? Agora, se você buscar da parte de Deus e for à luta e trabalhar, eu tenho certeza que Deus vai te dar. Mas muitas das vezes você está lá, não está buscando isso, e alguém chega em você e olha, se você nunca tem te visto: meu filho, eu tenho visto teu trabalho, busque, porque eu vou aumentar o seu salário. E Deus aumenta mesmo. Nós temos visto Deus falar com pessoas e Deus cuida. Agora eu quero dizer uma coisa para os irmãos: não fique só esperando da parte de Deus, não. Faça da tua parte, que a profecia de Deus vai cumprir na sua vida. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Como não dê aos cães as pérolas que vocês têm. Eu estava olhando, que é interessante as profecias. E tem gente que gosta de profecias. Diz quando Paulo estava pregando, está lá em Atos dos Apóstolos. Está lá em Atos dos Apóstolos. Ele ia passando, e uma mulher que tinha um espírito de adivinha, todo dia ia passando. Quem que é pregador que usa a palavra de Deus, que quando vai passando alguém diz: esse aqui verdadeiramente é um homem de Deus.
essa aqui é uma mulher de Deus. E às vezes a gente começa a empolgar e até alegrar. E aquela mulher começou a falar: eis aí os homens de Deus, eis aí os homens de Deus. E o apóstolo Paulo olhou para ela e falou assim: sai dela, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Nem tudo que está te elogiando é da parte de Deus, mas saiba que Deus é o dono da nossa vida. Você tem que receber a gratidão, não te crescendo, não para que você cresça, mas que cada um de nós diminua e que o nome do Senhor Jesus Cristo cresça, que o Espírito Santo cresça. Nós não precisamos de ser chamados, mas nós precisamos de ser usados por Deus. Aleluia. Checanta labastério, onda labahai. Aleluia. Nós não precisamos de crescer na presença de Deus, mas deixar que Deus cresça através da nossa vida. Deus nos usando para falar a sua palavra. Deus nos usando para ser fiel, para orientar, para ajudar. Muitas das vezes nós só queremos pedir, queremos uma profecia de promessa. Quando vai dizer, o teu celeiro será cheio, oh glória a Deus. Mas nós temos que entender que também vem exortação. Quando Deus, através da sua palavra, diz: filho meu, eu conheço os teus caminhos, este caminho é caminho de morte, não vai por aí que você vai morrer. Você tem que ouvir a voz de Deus. Ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Porque muitas das vezes nós queremos ter uma vida de qualquer maneira e queremos ser usados por Deus. E a Bíblia está dizendo aqui, ó: não dê aos cães as pérolas que vocês têm. Dons espirituais é pérolas de Deus na vida do homem e da vida da mulher, daqueles que são fiéis. Não adianta eu querer levar uma vida pecaminosa, achar que Deus vai me usar, achar que Deus vai me usar em profecia, que eu vou entregar uma mensagem boa para alguém. Não, eu só vou entregar uma mensagem boa se eu estiver com meu coração cheio do poder de Deus, com meu coração cheio da palavra de Deus. Aí eu vou ter palavra boa para dar. Diz a palavra: aquilo que a boca fala, o coração está cheio. Se você está cheio do poder de Deus, você tem poder para entregar, você tem profecia para entregar, você tem mensagem para entregar, você tem algo da parte de Deus para falar ao povo. Aleluia. Graças a Deus. Então nós vimos aí que primeiro nós temos que buscar, e aquele que busca, acha. Veja bem, é um dom necessário a todos os que ministram a palavra, que trabalham com a palavra. O grau da profecia com a igreja hoje não é o mesmo da profecia da Escritura. Vamos ver o que está escrito aqui, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, versículo 19, que diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Aleluia! Você pode dizer glórias a Jesus? Primeiro, as profecias de Deus não é pela vontade do homem. Quando eu estava preparando e lendo esse trecho, eu me lembro que muitas das vezes o homem endurece o coração e precisa de usar até uma jumenta para profetizar para ele. Às vezes, queridos, você não está dando ouvido à voz de Deus, e você está lá no lugar que ninguém te conhece, e está atolando no pecado, e Deus usa um que nunca te viu para dizer: olha, este aqui não é o teu lugar, não vai por este caminho. Pessoa que nem é usada por Deus,
porque Deus está cuidando de você. Aonde quer que tu fores, o Senhor está contigo. Ele vai usar, nem que seja um jumento para falar contigo, para que você não ultrapasse pelo o anjo com a espada desembanhada. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que Deus tem dado para nós. Os dons espirituais é para a igreja. Os dons espirituais é para os santos. Os irmãos viram aqui, não é para qualquer um. Os homens santos de Deus e as mulheres santas de Deus, esses que estão prontos para entregar a mensagem de Deus. Nós temos visto alguém, fulano vai estar em tal lugar, nós vamos lá que ele vai falar conosco. Não, irmãos, vá aonde Jesus vai falar com você. Não que o homem vai falar, mas que Deus vai falar com você através do Espírito. Aonde que você sabe que tem certeza que Deus está falando verdadeiramente. Não como só por barulho, mas com confiança, sabendo que é Deus que está falando. Aleluia. Eu achei isso aqui lindo demais. Eu achei lindo. Quanto dessa profecia. Quando Pedro estava falando que Deus, olha aqui, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Que maravilha é o homem ser inspirado para falar a palavra que Deus quer que fale, para entregar a mensagem que o homem precisa ouvir, que a mulher precisa ouvir. Somos gratos a Deus nessa noite, porque verdadeiramente o Senhor está aqui, que Ele é infalível. A profecia da Bíblia, ela é infalível. A profecia na igreja deve ser, pois julgada, de fato a Bíblia declara, em parte profetizamos. E Coríntios 13, 9, está aqui no livro de Coríntios 13, 9. Que diz aqui, olha aqui, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. A profecia da igreja está sujeita a falhas por parte do profeta. A primeira coisa que eu falei nessa noite é exatamente isso, que a profecia, se ela não cumprir, é porque Deus não falou. A falha não está em Deus, mas está no profeta. Temos que ter cuidado, porque Deus não falha. O homem falha, mas Deus não falha. Aleluia. A profecia da igreja está sujeita à falha por parte do profeta. Daí a recomendação, que está aqui, 14, 29, no mesmo livro aí de 1 Coríntios. Olha o que diz aqui, olha aqui. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. É aquilo que eu falei. Fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Quando você receber uma mensagem profética, espere Deus falar outra vez, 1, 2, 3 vezes. Quando cumprir 3 vezes, que ninguém sabe, você fala assim, verdadeiramente eu posso julgar as profecias, porque é Deus que está falando comigo. Aleluia, 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 glórias a Jesus. Deus fala, queridos. Deus fala comigo. Fala, aleluia. Quem aqui nesta noite que nunca ouviu a voz de Deus? Quem nunca ouviu a voz de Deus? Aleluia. Graças a Deus que todos que estamos aqui já ouvimos a voz de Deus. Eu já ouvi a voz de Deus. Primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eu não sabia que eu tinha sido escolhido no ventre da minha mãe para servir o Senhor. E eu ouvi a voz de Deus, e eu falei assim, eu vou aceitar esse Jesus. Eu não pensava em ser crente. A minha família toda tradicional católica, mas Deus foi lá e me buscou. Porque Ele busca para me salvar, e para me dar esperança, e para me dar os dons espirituais.
Eu louvo a Deus porque as pessoas falam assim: o que é que o senhor tem na vida que tudo o senhor vai fazer dar certo? Fala, eu tenho Jesus Cristo na minha vida que me transformou. E você pode sair por aí profetizando que você é uma bênção, que você é um homem, que você é uma mulher de Deus. E você vai profetizar e Deus vai cumprir na sua vida. Porque o mais importante, muitas das vezes, nós queremos só entregar profecia para os outros, mas você pode profetizar para você também. Falar assim: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, e começar a profetizar, e começar a andar nas mãos do Senhor, e Deus vai te usar como um profeta verdadeiro, como uma profetisa verdadeira. Aleluia! Você pode glorificar Jesus? É, dessa maneira. Primeiro você buscou, e depois você põe a fé em ação. Você pode profetizar. Você buscou, você está buscando, e você olha para você: não, verdadeiramente eu sou instrumento de Deus. Eu vou profetizar na vida do meu irmão, e Deus vai cumprir a profecia na vida dele. Eu vou abençoar meu irmão. A Bíblia diz assim, ó: dai de graça, como de graça recebeste. Você recebeu os dons espirituais, é pérola, é dádiva de Deus. Você pode ser usado para entregar para outrem. Aleluia, glória a Jesus. E fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem, porque a profecia é dominada o principal dom, conforme 1 Coríntios 13 e o versículo 2, que diz assim: e ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. É através do amor que Deus faz tudo. Você pode profetizar e cumprir tudo, mas se você não tiver amor. Irmãos, interessante que os irmãos notaram que Deus quer nos dar os dons, mas Ele quer que nós sejamos amáveis um para com o outro. Quer que sejamos amáveis um para com o outro. Você pode ser o maior instrumento nas mãos de Deus, como profeta ou como profetisa, mas se você não tiver amor, de nada vale. Por isso que vale a pena nós estarmos bem próximos do Senhor. Fala: Senhor, vou profetizar na minha vida, me dê amor para que eu possa amar meu irmão mais e mais. E você fazendo isso, Deus vai operar e vai te transformar, e você vai ser um profeta verdadeiro de Deus. Aleluia. E fale 2 ou 3, aqui, que diz aqui no capítulo 14: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Procurar com zelo. Não é entregar a mensagem de qualquer jeito, mas entregar a mensagem de Deus. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos aqui. Pessoas que acham que os dons de Deus é dom de homem. Os dons de Deus é de Deus. Como diz aqui, os homens santos profetizaram segundo o Espírito Santo de Deus. Eu conheci um irmão. Sabe o que ele fazia? Ele saía discretamente, olhando as pessoas, o que a pessoa estava fazendo, e depois a pessoa não ouvia, e ele chegava na igreja, e ia profetizar para o irmão, para a irmã, aquilo que ele tinha visto. Isso não é de Deus, isso é da carne, isso é mentira, e mentira não vem de Deus, mentira vem do diabo. Então nós temos que ter muito cuidado. Diz que tem profeta que procura saber da vida da pessoa, a pessoa não conhece, e uma outra conta, e aí ele vem profetizar para aquela pessoa. Meu querido, você não está sendo usado por Deus, você está sendo usado por diabo. Cuidado. Nós precisamos buscar os dons, mas com santidade, com transformação de coração, para entregar uma mensagem real, vinda do trono da graça de Deus, para não fazer simplesmente média com alguém, principalmente aqueles que são mais abastados, são
frequentemente assediado para essas mensagens dessa maneira, para que ele possa, esse aqui é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e começar a abençoar essa pessoa com dinheiro. Nós temos que ter muito cuidado, porque a profecia verdadeira é aquela que vem de Deus. Não procure saber a vida de alguém para depois profetizar. Não faça isso. Se você vê que alguém está em dificuldade, o ajude em oração. Vamos junto com ele, vou junto com ele. A Bíblia diz, oferece o seu ombro para o mais fraco. Mas não entregue mensagem que não venha de Deus, porque você está cometendo um grave erro, um grave engano. E você pode, lá na frente, estar plantando e colher a morte. Temos que ter cuidado, muito cuidado. E depois o versículo 5, diz assim: e eu quero que todos vós falem línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, e a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Variedades de língua. Você pode falar muita língua, mas se você não tiver intérprete, não adianta. Somos dons que nós estamos falando aqui nessa noite, os 3 últimos dons. Então nós temos que ter intérprete das variações de língua. Tem interpretação, porque senão não vai edificar a igreja, ninguém vai entender. Por isso é que nosso tempo maior está sobre as profecias, exatamente para que nós tenhamos o cuidado para receber. E por último diz assim, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas estranhas. Procurar com zelo profetizar. É o que eu estou falando aqui nessa noite. Nós temos que ter cuidado com as profecias, com as meninices. Tem igreja que só profecia, nada de palavra. Mas a maior profecia é a palavra. E nós temos visto aqui nesta noite. Glórias a Jesus. Porque a profecia edifica a igreja com um corpo e não apenas como indivíduo. Também porque a profecia é um meio de expressão de muitos dons. De muitos dons. Que está escrito aqui lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 14. Nem vou ler para a gente passar para frente, porque tem muita coisa ainda. Não despreze o dom que há em ti. A maior parte do tempo do culto deve ser para ministração da palavra de Deus, e não para a profecia, conquanto seja esta tão importante. Seja a maior parte do culto para a ministração da palavra, porque a palavra é a verdadeira profecia derramada por Deus sobre as nossas vidas. Che, canta labasturião da labarraias. Muitas das vezes nós queremos tudo na igreja, menos a palavra. Mas você quer que Deus fale contigo? Comece a buscar através da palavra. Deus vai falar com você. Ele conhece as suas necessidades. Aleluia. Agora, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando Deus fala com a gente, não tem jeito não, cumpre. Eu estava em um congresso de senhoras, no ginásio, ali no ginásio do Jardim América. Eu estava assim um tanto triste, estava com a minha companheira lá no cantinho sentado, lá esperando, ouvindo o pastor entregar uma mensagem. E ele pregando. Parou a pregação e olhou para trás. Apontou o dedo para mim, falou: o senhor aí, fica de pé. Pois não. Essa aí é sua mulher? É, fica de pé também. Ele falou para mim: eu sei o que você está passando, mas eu quero te dizer, quem cuida de você sou eu. Eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, e a prosperidade que eu vou te dar atingirá até os seus familiares. Virou para frente e começou a pegar. Tá. Irmãos, a partir do outro dia, aí é que foi luta. Bom, mas foi luta. Aí não tinha emprego, a coisa ficou mais complicada. E foi acontecendo. Isso foi no mês de outubro. Quando foi em maio do outro ano, a coisa apertada,
Eu morava no Riviera, fui pregar lá no Vera Cruz, na igreja de Campina, onde dirigia o pastor Antônio Jesus. Ele me convidou para ir lá pregar. Eu vou lá. A minha esposa passando mal, fechou o olho ali. Nesse trajeto aí, uns 4 ou 5 acidentes eu vi, fugindo dos acidentes, parece que não era para me chegar lá. Falei, mas será que foi Deus que usou aquele homem para falar comigo? Porque depois que ele falou, a coisa piorou. Mas eu nunca deixei de falar a palavra de Deus. As oportunidades que eu tive, sempre eu procurei fazer com muita gratidão a Deus e com muita retidão. Eu fui lá pregar a palavra. E ele me passou a mensagem, falou assim, você fica aí, porque eu tenho outro compromisso ali. Me largou lá pregando e foi embora. Eu entreguei a mensagem de Deus com muita fé, o coração amarrado, triste, o coração estava triste por causa das preocupações cotidianas, mas sempre com uma esperança. Deus falou comigo e vai cumprir. Che canta labastúria, aleluia. Sabe o que aconteceu? Eu preguei e lá do meio lá saiu uma irmã que nunca tinha me visto. Falou, pastor, o senhor já orou pelo povo, mas eu queria fazer uma oração para o senhor. Posso? Mas quem que vai rejeitar a oração, irmãos? Numa situação que a gente às vezes está precisando. Falei, a senhora pode orar. Ela falou assim, só quero dizer para o senhor que o senhor recebeu uma mensagem da parte de Deus falando que ia te abençoar. A minha promessa está de pé na sua vida. Não falou mais nada. E eu fui embora, isso era um domingo. Quando foi na segunda de manhã, aí não foi dificuldade não, já recebi um telefonema, vem cá que eu estou precisando de você, aleluia. E eu fui, e a minha vida foi melhorada, porque a promessa de Deus cumpriu na minha vida. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Ele é digno de honra, de louvor e de glória. Deus fala. Às vezes, muitas das vezes, nós ficamos assim, inibidos. Será que Deus fala? Eu quero dizer para os irmãos que Deus fala, mas muitas das vezes não é da maneira que nós queremos ouvir, mas é da maneira que Ele quer falar. Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer e como Ele quer. Não adianta. Às vezes nós queremos da nossa maneira, mas da maneira dEle. Se Deus fala hoje, a gente vai cumprir agora. Às vezes ainda está daqui uns dias. Mas Deus é maravilhoso, Ele cumpre. Aleluia. Olha, não desprezeis o dom que há em ti. A maior parte do tempo deve ser para falar, eu já falei. É importante sabermos que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, onde Ele quer. Eu vou lá no livro de Números, só para os irmãos verem uma coisa aqui. Eu deixei marcado aqui para não dar trabalho. Vou lá no livro de Números, que está escrito aqui no capítulo 11, o versículo 26. Eu até marquei aqui, olha aqui. Versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando o espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais, aleluia. Porém, no arraial ficaram os homens, o nome de um era Eldade, o nome do outro Medade, e repousou sobre ele o Espírito, porquanto estava entre eles, escrito ainda não sair da tenda, e profetizava no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetiza no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Aleluia! Você não precisa preocupar, porque Deus quer dar o espírito para todas as pessoas. Não é A nem B, mas a todos quantos buscar, a todos quantos crer, Deus quer dar. Aqui teve homem que profetizou e nunca mais, mas nos nossos dias o Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio e Ele quer continuar te usando para que você seja um profeta de Deus. Aleluia. Vamos mais à frente. O Espírito do Senhor se apoderar de ti e profetizará com eles e será transformado em outro homem,
Quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Aleluia! Aleluia! A variedade de línguas, partindo para o segundo ponto, é o dom da expressão plural, como indica o seu título, é milagre linguístico sobrenatural. Nem todos os crentes batizados com o Espírito Santo recebem esse dom. Já as línguas, como evidência física inicial de batismo, todos ao serem batizados no Espírito Santo as falam. Essa é exatamente a variedade de línguas. Esta é a expressão de variedade de línguas. Muitas das vezes, a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, é cheia do Espírito Santo, e às vezes ela não tem variedade de línguas. Isso aí não é para todos, mas se você buscar, vai acontecer na sua vida. A Bíblia diz que se você bater, vai se abrir. Pedir, dar-se-vos-á. Então precisamos buscar os dons espirituais. Precisamos buscar. Já lemos aqui o capítulo, versículo, só quero ler aqui o versículo 27 do capítulo 14 da carta aos Coríntios, que diz assim: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Se não haver, isso aqui, queridos, é um ensinamento para que nós tenhamos o cuidado. Você que tem dom de língua, que for falar para alguém, principalmente para as pessoas que não têm conhecimento, você vai entregar uma palavra, você não precisa falar muita língua estranha, porque ele não vai entender nada. Mas você fala para edificação sua, espiritual, intimidade com Deus, mas você entrega a palavra falada, e a pessoa vai receber, porque o Espírito Santo vai convencer, o Espírito Santo vai tocar no coração. Não é você que convence o pecador, mas é o Espírito Santo de Deus. Por isso, nós podemos ter variedade de língua, mas isso aí sirva para que nós, eu vou pregar e eu só falo língua estranha. Às vezes é um culto evangelístico, tem muita gente que não é crente, aí eu começo aqui, línguas, transformo. Não adianta. A pessoa quer ouvir a palavra, que ele possa entender. A variedade de língua é para você ter a intimidade com Deus, é um dom de Deus. Aleluia, um dom do Espírito Santo de Deus. O crente, portador deste dom, ao falar em línguas perante a congregação, não havendo intérprete por Deus suscitado, deve este crente falar somente consigo e com Deus. Olha o que diz aqui o versículo 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. É aquilo que eu acabei de falar. E aí no versículo 28 diz assim, olha: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. É o que eu estou tentando explicar para os irmãos. Não adianta eu lançar línguas estranhas à torta e direito, porque isso aí é uma comunhão sua com Deus. É bonito, é bom, é poder de Deus, mas é você com Deus. A interpretação de línguas é um dom de manifestação de mensagem verbal sobrenatural pelo Espírito Santo. Não se trata de tradução de línguas, mas de interpretação de língua. Tradução tem a ver com a palavra em si, interpretação tem a ver com a mensagem. As línguas estranhas como dom espiritual, quando interpretada, assemelham-se ao dom de profecia, mas não é a mesma coisa. O dom de interpretação é um dom em si mesmo, e não uma de duplicação de dons. Dom de interpretação não é 2 dons, mas é um dom, não é duplicado. Nós vamos ler aqui ainda, aos Hebreus, capítulo 1, para nós encerrarmos as nossas palavras nesta noite. Aos Hebreus, capítulo 1, só para encerrarmos.
Olha o que está escrito aqui. Mas será que a minha Bíblia não tem o livro de Hebreus mais? Ah, tem. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nos últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O que eu quero dizer com isso? Que os dons espirituais é para a igreja do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que o escritor aos Hebreus, ele está dizendo que antigamente os profetas profetizaram, mas nos últimos dias o Senhor Jesus pessoalmente tem falado com a sua igreja. E muitas das vezes nós temos que olhar o que o Senhor está falando. A primeira coisa que ele está falando está lá em João no capítulo 17, quando ele está dizendo: olha, vós não sois meus amigos. Eu acredito que ser amigo do Senhor Jesus já é muita coisa, porque quem quer não ser amigo de Jesus Cristo? Mas ele diz assim: vós não sois meus amigos, mas vós sois meus servos. Porque o amigo não sabe o que faz o Senhor, mas o servo sabe o que faz. Por isso é que ele está dizendo: olha, vocês são meus servos, que eu vou vos encher do poder, eu vou dar dons espirituais para vocês, e vocês vão ter uma intimidade grande comigo, uma intimidade grande com a minha vida, uma intimidade grande com a igreja, para fazer aquilo que eu tenho mandado a vocês. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. Fique de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Nós vamos agradecer a Deus, porque nós tivemos a oportunidade de participarmos das pérolas de Deus. Das pérolas de Deus. Não é qualquer um que pode, não. Isso não é para quem quer, não. É para quem Deus chamou. É para quem Deus escolheu. Você pode virar para o seu irmão nessa noite e dizer: você pode ser usado por Deus. Fala aí para o seu irmão: você pode ser usado por Deus, porque Deus te escolheu. Aleluia. Não é para quem quer, não. É para quem Deus escolheu. Aleluia. Por isso nós vamos orar a Deus nessa noite, agradecendo ao Senhor Jesus, porque nos escolheu para que nós pudéssemos participar das maravilhas, das bênçãos, dos dons espirituais das nossas vidas. Deus é maravilhoso, nos chamou para que nós pudéssemos participarmos dessas bênçãos espirituais. Você pode orar a Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, estamos agradecidos a Ti pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela operação do Teu Espírito nas nossas vidas, pelo milagre da profecia na nossa vida, pelo milagre da transformação na nossa vida, pelo poder da Tua palavra na nossa vida. Oh Jesus, aleluia, glórias, aleluia. O Senhor nos chamou para encher do Teu poder, para encher da Tua graça, para encher da Tua misericórdia e do Seu amor. Você é escolhido, aleluia. Maravilha pertencer a Ti, Jesus. Maravilha pertencer aos santos. Maravilha pertencer aos transformados, para levar a mensagem, para receber os dons espirituais da nossa vida. Derrama do Teu poder na Tua igreja. Derrama, papai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Chegando lá, Aleluia. Glórias a Jesus.